Duas folhas. Se ele permitir, a gente vai pular alguma coisa aqui, porque ele já é conhecido de vocês, ele já foi meu convidado de outros eventos aqui no PEC Nordeste. E esse ano, eu queria agradecer também. Esse ano a coordenadora da apicultura é a Yara. Eu hoje sou somente o convidado. A Yara quiser vir aqui para frente, Yara. A Yara é presidente da ACEMEL, a Associação de Meliponicultores do Ceará, né, do estado de Ceará, onde eu também faço parte. Então, Gustavo, eu sei que seu currículo é muito grande, você é presidente de muitas coisas, mas você é muito conhecido, o tempo aqui passou um pouquinho e eu vou passar a palavra agora para o senhor. Beleza. Bom dia a todos, obrigado. Eu vou corrigir aqui o Vinícius, mas eu fui presidente da federação lá do Mato Grosso do Sul, de apicultura, por 7 anos, coordenador da Câmara Setorial do Mato Grosso do Sul também por 10 anos, instrutor do Senar por 20 anos, deixei o Senar, mas não deixei totalmente, eu vou explicar para vocês durante a palestra. Fui consultor do Sebrae também, por 13 anos, tudo ligado à apicultura, e sou apicultor desde 1997. Estava falando com o Edivaldo, um amigo meu, que eu tenho uma luva, inclusive, que eu uso, considero uma das melhores luvas para apicultura hoje no mercado brasileiro, e ela já está com os dedos todos ralados já, porque hoje eu virei produtor, hoje eu sou apicultor 100%. Apesar de ter a internet como aliada agora, né, não virei um youtuber ainda, né, Vinícius? Famoso ainda. Mas a gente também vai falar sobre essa questão da internet também, que ela é muito importante para a profissionalização da atividade. E me dedico, então, a passar conhecimento para o pessoal, coisa que eu sempre gostei de fazer, e auxiliar também nessa organização e nessa tomada de rumo para uma apicultura de fato profissional. E a gente vai ver ao longo aqui da minha palestra, e é um grande prazer e uma honra retornar aqui ao Ceará e ao Nordeste, que eu tenho um carinho muito grande, tenho vários amigos e vários alunos também aqui no Nordeste todo, e graças a Deus no Brasil e até no exterior. Então, da minha experiência toda, desses 26 anos de atividade, que está fazendo agora em julho, comecei em julho de 97, vou passar um pouco para vocês aqui dessa minha vivência e do que eu acho, na minha opinião, como a gente tem que atingir esse grau de profissionalização. E esse título eu já vi em várias palestras, em vários seminários, em vários congressos, e há 26 anos que a gente vem falando de profissionalização, e dá um pouco de impressão que ela não acontece da maneira e nem da velocidade que a gente gostaria que acontecesse. Então, vou elencar aqui alguns itens e vou deixar para vocês raciocinarem. O que eu gosto de fazer é fazer com que o meu aluno raciocine, para que ele seja, então, a mudança de fato que a gente espera aí na nossa apicultura. Então, para entender o que é profissionalismo. Profissionalismo é um conjunto de características que compõem um profissional formado por suas competências, responsabilidades e ética no que rege o seu campo de trabalho. O profissionalismo é a chave para a construção de uma carreira de sucesso no trabalho ou em qualquer área que a gente estiver trabalhando. Profissionalismo são qualidades e atitudes que permitem você fazer o seu trabalho com excelência. Não depende de ninguém mais, depende somente de você. A gente sempre espera que alguém faça o nosso trabalho, que na verdade a gente tem que começar a olhar um pouquinho para nós mesmos e perguntar o que nós temos feito para que essa profissionalização de fato aconteça de uma vez por todas. Ela pode e deve ser desenvolvida por todas as pessoas, não interessa de onde você veio, não interessa qual estudo você tem, que nível de escolaridade, nível social, isso independe.
Conheço inúmeros casos de sucesso na apicultura, de gente que partiu lá de baixo, hoje virou dono de entreposto, não pode mais ser produtor, porque não dá tempo de ser. Então, há uma questão aí de definição de papéis na atividade também. Eu sei que a gente tem aqui uma apicultura de pequena escala na sua maioria, no Brasil, e até na América do Sul, em alguns países. Outros se falam em produtor de média escala de produção com 600 a 800 colmeias por produtor. Isso é média escala de produção. E eu estou falando de 2 países aqui da América do Sul. Tá? A gente não tem ainda esse patamar de excelência ainda, mas podemos, inclusive, superar esse patamar caso cada um de vocês aceite o desafio de se tornar profissional. O profissionalismo ainda permite que você cumpra a sua função com o melhor da sua capacidade. Cada um tem a sua vocação. E esse é meu principal trabalho agora, daqui para frente, é trabalhar vocações dentro da atividade. Por exemplo, eu decidi virar produtor. Eu tive já entreposto, tenho uma pequena loja em Campo Grande, que a gente comercializa equipamentos, alguns suplementos, e MEs de terceiros, MEs de colegas que já são envasados com inspeção. Eu não tenho mel envasado, tá? Decidi por isso. Então, a loja fica mais para minha dona, que fica lá trabalhando e fazendo o dinheiro dela, e ela fica muito feliz com isso. É a paz em casa. Então, e a minha vocação é estar lá no campo, com o carro atolado, pegando carrapato que começou agora a dar vontade, micuinzinho, não sei se vocês têm por aqui, mas esse é terrível. Chuva, calor, e todas as dificuldades do campo que eu gosto de enfrentar. Muitos que gostam da apicultura não têm essa vocação, mas são excelentes vendedores, são excelentes empresários. Cada um dentro da sua vocação, trabalhando essas características aqui, suas capacidades dentro de cada área que você mais gosta de trabalhar. Então, aí, essa profissionalização começa a vir mais rápido do que a gente tentar fabricar a caixa, fabricar equipamento, trabalhar no campo, envasar nosso mel, sair vendendo nosso mel. Estou falando de mel e outros produtos. Tá? Além disso, te ajuda a impressionar e motivar muitas pessoas. Por que a apicultura brasileira nunca foi para frente nesses 26 anos? Nunca foi para frente, não. A gente já desenvolveu bastante. Mas é que a gente pode desenvolver muito, mas muito mais. Vocês não têm noção do que o Brasil pode ainda melhorar na apicultura. É muita coisa. O caminho, assim, as oportunidades são imensas. Isso eu estou falando com uma experiência de 26 anos de campo, inclusive dentro do trabalho do Senar e do Sebrae, com o qual eu tive o privilégio de trabalhar, acompanhando apiários no Brasil inteiro, na Amazônia, no Nordeste, no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Com a experiência, eu tenho certeza que falta para nós mais exemplos de sucesso na atividade. Então, se cada um de vocês tiver sucesso, vocês acabam estimulando outras pessoas na atividade também, seguindo cada um a sua vocação. Nem todo mundo gosta de ser produtor. Às vezes acha que ser produtor é fácil, que está lá no campo enfrentando esses desafios é fácil. Às vezes os próprios apicultores acham que estar dentro do entreposto é fácil, que lá dentro se ganha muito mais dinheiro do que o campo. E eu vou deixar bem claro com vocês que é um ledo engano isso. Tá? Dono de entreposto sofre muito também. Quem é dono de entreposto aqui sabe. De pequena escala a grande escala de produção. Não é fácil aqui no Brasil não, pessoal. E a margem de lucro tem que trabalhar muito para você movimentar uma grande soma aí de produção para ter sucesso no seu entreposto. O impacto direto, né, qual a importância de se profissionalizar? O impacto direto é um aumento da produtividade. Primeiro passo, que eu sempre dei palestra sobre aumento de produtividade, manejos de alta produtividade, e parece que a coisa não vai, né? A gente fica estacionado 21 quilos por ano. Parece que
tem uma trava segurando esse deslanche da produtividade. E eu vou mostrar aqui algumas fotos que quem participa de alguns grupos de Facebook gerou até muita polêmica, e aí eu vou esclarecer, porque é bom esclarecer pessoalmente, né? O que é essencial para a empresa ou para a produção, né, que está passando pela profissionalização. A transparência, honestidade, ética, tudo que a gente tem de valor moral também tem que ser colocado nessa profissionalização. A transparência e entrosamento entre todos que trabalham em um setor ou empresa também ajudam a reduzir os efeitos de uma crise. E vocês já devem ter usado, né? Crise, para mim, significa oportunidades. Quando veio a pandemia, eu disse que seria uma excelente oportunidade para divulgar os benefícios do uso dos nossos produtos. E para quem conseguiu me ouvir e me compreender, vendeu muito, mas muito mesmo, durante um período em que o mundo ficou parado. Tá? Vamos para frente. Então, essas são as 10 principais qualidades de um profissional. Essas 10 qualidades a gente tem que buscar dentro de nós. Boa comunicação interpessoal, ter bom trânsito com as pessoas que são também, têm o mesmo objetivo que a gente tem, tá? Que é realmente faturar com a apicultura e ter uma vida digna com a apicultura. Trabalho em equipe, proatividade, inteligência emocional, equilíbrio emocional, perfil de liderança, comprometimento e responsabilidade com o seu negócio, com o seu apiário. Tá? Busca constante por conhecimento e aperfeiçoamento. Eu saí do Senar como instrutor e consultor. Hoje, eu, Gustavo, com 26 anos de atividade a campo e com toda a experiência que eu tenho, dentro de federação, associações, etc., hoje eu sou um apicultor atendido pelo programa ATEG do Senar. Sou um produtor e vou participar de curso básico de apicultura. O pessoal fala, mas como? Você? Sim, eu. Sempre tem algo que a gente aprende. Sempre. Aprendiz. Eu vim transmitir conhecimento e receber aprendizados aqui com vocês. Não é porque eu tenho essa experiência que não vou parar de aprender. Então eu vou participar de curso de apicultura básica, negócio certo rural, tudo que o programa oferece, além da questão do gerenciamento e planejamento, que é extremamente importante e simples de fazer. É que a gente não fazia. Habilidades de negociação, autoconhecimento e pensamento crítico. Sempre contestar. Sempre contestar. Ouvir de tudo, raciocinar e ver o que é melhor para cada um de vocês. Eu tenho alunos, como eu falei, em todas as regiões do Brasil, inclusive no Paraguai. São regiões completamente diferentes umas das outras. E a maioria dos meus alunos, que de fato entendem e compreendem o que eu estou passando de conhecimento, conseguem ter sucesso. Mesmo com pequena escala de produção, média ou grande escala de produção. Seja em vendas, seja na comercialização. Tem alunos meus que deixaram de ser produtores e partiram para a venda. E estão com muito sucesso também. Então, aí ó, trabalho vocação. Seguindo. Olha um exemplo para nós aqui. Eu sempre digo nas minhas palestras também, em reuniões, em conversa, eu tenho uma inveja boa. Não sei se existe isso, mas... Mas eu fico olhando o pessoal aqui da avicultura brasileira. Esse pessoal, hoje, o setor, a cadeia de avicultura, pessoal, não depende de praticamente mais ninguém. Ela roda sozinha. Ela se autofinancia. Cada um tem o seu papel dentro da atividade. Se é produtor, é produtor. Escolhe trabalhar em parceria com uma cooperativa, com uma empresa, com uma associação. A associação cooperativa, a empresa, fornece equipamento, assistência técnica e o produtor vai trabalhar com o que ele tem de vocação, que é produzir. Tudo dentro de uma negociação, de contratos formais e legalizados. Tá? E a avicultura
a cada ano bate recorde de produtividade, comercialização e aumento da atividade em todo o Brasil, com ou sem crise mundial. Seja pandemia, seja guerra na Ucrânia, seja o que for. É um setor que está muito focado em crescer, comercializar e cada dia mais se profissionalizar. Outro setor é o da suinocultura. Eu sei que eu estou falando porque o estado nosso lá, o Mato Grosso do Sul, não é Mato Grosso, é para baixo. A gente toma tereré, lá no Mato Grosso eles tomam guaraná em pó. Então é bem difícil. Mas o Pantanal está nos dois, para quem já está inteirado aí sobre o Pantanal. Suinocultura é outro setor maravilhoso também nessa parte de organização. E a gente tem os dois setores no Mato Grosso do Sul lá, com uma organização e um profissionalismo invejáveis, no bom sentido. Eu até vou trocar a palavra invejável por admirável. E exemplo do que a gente tem que fazer também na nossa cadeia produtiva, tá? Que a gente escolheu, que é a apicultura. Então, olha só. Esse aí, alguém conhece esse país? Parece qual? É o Brasil, né? Até onde eu sei. Então, estamos ali, ó, amarelinho de baixo ali, ó, aquele lá do lado do Paraguai lá e da Bolívia. Ó. A gente produz em torno de 45 mil toneladas de mel por ano. Por aí, média, a gente vai pegando as médias de várias publicações, 45 mil toneladas. Sabem que país é esse aqui? Está vendo? Pouquíssimas pessoas vão identificar, pouquíssimas. Esse país aqui produz 20.500 toneladas. E 500 toneladas, perdão, 20.500 toneladas. Esse país chama-se Nova Zelândia. Fica na Oceania. São duas grandes ilhas praticamente e algumas pequenas ilhas. Produz um dos méis mais caros do mundo, mel de manuka, porque investiram em marketing. Pagaram um médico lá na Inglaterra para fazer uma pesquisa sobre o mel. O médico disse que tinha substâncias medicinais no mel, e na Europa ele explodiu de preço e procura. O pessoal colhe lá de helicóptero, para vocês terem uma ideia. Então, dizem que a apicultura não dá dinheiro. Eu sei que vocês estão pensando aí de alguns valores aí, mas calma. E olha só que interessante. Volto aqui no nosso Brasil. Mato Grosso do Sul, a produção é de em torno de 1.000 toneladas por ano. Só para vocês terem uma ideia, ó, o Mato Grosso do Sul é o 6º maior estado do Brasil. A população do estado inteiro é a população de Fortaleza. 2,5 milhões de habitantes só. É um estado pouco povoado, muito grande, com muito espaço. Isso que me deixa mais agoniado, que não deve ter nem 5% do estado aproveitado para a apicultura. A gente está tendo entrada de eucalipto. Agora são 2 maiores empresas de celulose do mundo, vão ser lá. Então o eucalipto tem à vontade, apesar de a gente perceber que em alguns anos não dá, mas isso aí são detalhes. Mas é um maciço lá de eucalipto fabuloso para aproveitar. E junto com o cerrado, que é onde está sendo plantado esse eucalipto. E olha que interessante. Aquele quadradinho que entrou ali é a Nova Zelândia. Ó. A Nova Zelândia cabe no Mato Grosso do Sul e sobra espaço ainda. Porque o Mato Grosso do Sul tem 320 mil quilômetros quadrados. Tem 238 mil quilômetros quadrados. Sobra espaço se colocar a Nova Zelândia dentro do Mato Grosso do Sul. E é uma ilha. Mato Grosso do Sul é praticamente plano. Clima extremamente favorável para a apicultura. Apesar de a gente ter tido 2 anos de seca que foram terríveis para a produção, mas isso em 26 anos foi a primeira vez que eu vi. Esse ano não, esse ano parece que está tudo normal e a tendência é que a gente tenha uma boa colheita até abril de 2023, que é quando a gente fecha a safra. Então olha só, pessoal,
Um país do tamanho da Nova Zelândia produz praticamente metade da produção de mel do Brasil. A gente está fazendo alguma coisa errada ou deixando de fazer. Tá? Então, por que a atividade não atingiu um grau de profissionalização como a avicultura e a suinicultura, por exemplo? Falta de mais profissionalismo do setor, a gente já sabe o que é profissionalismo agora. Espécie de abelha, se discute muito hoje, né? Questão da abelha africanizada, europeia. Será que esse é o problema mesmo? Da falta de profissionalismo na atividade no Brasil? Será que são as enfermidades que estão entrando? O besouro que entrou no Mato Grosso do Sul lá com força, aquele pequeno besouro da colmeia, ele entrou, né, a gente ficou desesperado e de repente a gente viu que a gente pode conviver e continuar produzindo do mesmo jeito. Tá? Então será que as enfermidades assim estão atrapalhando essa profissionalização? Economia mundial, por que tem países ou pessoas ou empresas que faturam trilhões mesmo com crises? É que a gente acaba entrando na onda, né? Na onda do pessimismo, na onda do pânico, na onda da histeria, e aí acaba não se profissionalizando e não fazendo o que a gente tem que fazer. Burocracia, essa eu até concordo. Burocracia no Brasil é complicada ainda, e ela sim atrapalha bastante o deslanche aí da nossa atividade. Porém, tem gente de sucesso, que venceu a burocracia e hoje continua tendo sucesso. Então, será que a gente ficar dando desculpa que a burocracia, para não se profissionalizar, é mais confortável? Então, o que eu tenho trabalhado muito nos meus treinamentos, nos meus cursos, palestra, é a mudança de comportamento do nosso apicultor. Somos nós que vamos mudar. Todas as entidades que eu conheço, participei muito aqui com o Aragão, né, Aragão? Quando fui presidente da federação, a gente vê o esforço das nossas entidades em tentar fazer a coisa rodar e quão é difícil fazer, né? Eu passei na pele isso no Mato Grosso do Sul, agora no Brasil, eu cuidava do estado só, e mesmo assim, com 800 apicultores na época, e mesmo assim, gente, era muito difícil abrir a cabeça do pessoal para se tornar de fato mais profissional. Isso a gente conseguiu a partir de 2012, quando a gente começou a mudar um pouco os manejos lá no Mato Grosso do Sul, e agora exporta essa tecnologia para aumentar a produtividade de colmeia. Esse aqui é um aluno meu, ó. É o Rafael lá de Curitiba, num local onde diziam que não produzia mel. Hoje é um cara de sucesso. Tem empresa, invasa o seu mel, decidiu, planejou, gerenciou, aprendeu, continua fazendo cursos e treinamentos, participando de palestras, e olha o capricho dele. Num lugar onde diziam que não produzia mel no entorno lá de Curitiba, por ser muito frio e úmido. Está aí um dos resultados. Profissionalização também é planejamento. Isso aí é a minha planilha lá do Senar. Ó. Hoje eu, com muito orgulho, sou produtor atendido pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial à Apicultura do Senar, do qual fui consultor por 2 anos. E hoje, com muito orgulho, sou produtor e estou pronto a contribuir para que a gente tenha lá resultados expressivos que sejam exemplo e modelo para todo mundo. Tá? Aquilo lá é planilha. Então, o que já dispomos para implantarmos a profissionalização na apicultura, o que a gente tem? O ATEG é maravilhosos. O Sebrae tinha feito o projeto APS a partir de 2003, 2004, do qual eu tive a honra, o privilégio de participar também, da construção desse projeto, do programa. E o ATEG me lembrou muito o programa, o projeto APS. E é como um programa hoje, e o mais importante, com continuidade e atendimento individual. Em gerenciamento, planejamento, e qualquer apicultor pode fazer parte, depois de obedecer algumas regras ali, né, sugeridas pelo próprio Senar. Tá? Mas é uma das ferramentas que a gente tem, está na mão, gente. Está na mão de vocês. Quando a gente fala que é de graça, não é que é de graça, o contribuinte brasileiro está dando esse presente para nós. Vamos aproveitar.
A gente se esforça tanto para pagar nossos tributos aí, então que eles retornem de fato de uma forma como essa, de uma forma em trazer uma ferramenta como essa para nós, que tem gerenciamento, planejamento, tecnologia, informação. Aproveitem esse presente dos próprios brasileiros. Nós temos aqui os 5 principais produtos que tem. Acabamos de ter um evento lá em Mato Grosso do Sul, chamado Expo Tecnoapps, que é um evento nosso lá, e foi um palestrante, o Weber Pereira, e falou o seguinte, eu até coloquei lá o livrinho, ó, Soja e Abelhas. O pessoal fala, meu Deus, soja vai matar as abelhas, incentivando as abelhas a entrarem na soja. E eu digo isso porque eu tenho apiário do lado da soja e o sojicultor me pediu para que eu ampliasse o apiário. Porque na colheita, próximo do apiário, ele tem aquelas colheitadeiras automáticas, ele percebe números, não é conversa, né? É da máquina, que próximo do apiário é onde ele mais colhe. Nunca perdi uma colmeia dentro dessa plantação de soja. Nunca. Nunca tive uma colmeia intoxicada. Por quê? Melhorei a comunicação com o agricultor. Aqui, gente, olha o símbolo embaixo ali, ó. Não sei se dá para ver. Olha a logomarca do livro. É Embrapa. Não sou eu que estou falando. A Embrapa tem peso. A Embrapa está pesquisando a abelha com soja. Olha que avanço que a gente teve. E isso passar para os agricultores. O agricultor tem que ser parceiro nosso. No Rio Grande do Sul, vocês percebam lá, quem tem amigos lá no Rio Grande do Sul, a produção de mel de canola, altíssima. Os enxames explodem. Nabo forrageiro. E outras culturas em que a gente pode aumentar a produtividade das culturas e sair ganhando. As empresas de agricultura não encontram apicultores para prestar serviço de polinização. Isso é um absurdo. Polinização que mais dá dinheiro na apicultura e as empresas, as fazendas não encontram apicultores. Tanto é que elas estão começando agora, elas mesmas, investirem em apicultura própria. E é o que mais dá dinheiro, é alugar colmeia para polinização. Olha o exemplo dos Estados Unidos. Eles não estão muito preocupados com produção de mel, eles estão preocupados em continuar tendo mais enxames para alugar, para poder faturar o máximo possível. E o mel entra como subproduto, que às vezes vende, às vezes dá de presente, etc. E tal. Mas o foco lá é a polinização, o serviço de polinização. Aqui no Nordeste, em Petrolina, a gente vê lá no melão, como está crescendo, as macieiras que estão... empresas de maçã de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão contratando cada vez mais apicultores para poder levar as colmeias para as macieiras. Imagine as outras culturas, gente. Por isso que eu falo que o potencial que a gente tem aqui é incalculável. Incalculável. E a gente tem que, de fato, se profissionalizar de uma vez por todas, porque, conforme eu falei, a gente escuta essa questão da profissionalização há 26 anos. E a gente avançou pouco. E o problema, às vezes, está em nós mesmos, em não acreditar no nosso potencial, em não trabalhar a nossa vocação em cada área. Tem gente que é apaixonada pela apicultura, mas é mais apaixonada por produzir colmeia. Campo Grande, a gente tem que trazer colmeia de fora, porque os 2 marceneiros de lá não dão conta dos pedidos. Que crise? Aonde está a crise aí? A gente está tendo que comprar colmeia de fora, trazer de Sinop, que fica a mais de 1.000 quilômetros de Campo Grande, porque não tem colmeia suficiente para comprar. Aonde está essa crise? Eu não consigo enxergar a crise, para ser bem sincero. Eu queria era investir mais nos 2 colegas marceneiros para ganhar junto com eles. A gente está crescendo demais, a gente está se emperrando na nossa própria situação aí, tá? E tem esses outros produtos, tá? Quanto que a gente produz de própolis no Brasil? De pólen, de cera? Eu não sei, a gente não tem dado. Do mel a gente tem, mas dos outros produtos é difícil conseguir, tá? Então, uma oportunidade monstruosa, na verdade. Temos aí, ó, 5 biomas, gente.
Que país que vocês mesmo, se vocês forem para fora, a gente vê lá o Paraguai, país que está em desenvolvimento, a gente acompanhou, eu conheço o Paraguai desde 1980, avançou bastante, e na apicultura eles estão avançando muito rápido. Daqui a pouquinho a gente vai começar a escutar sobre o Paraguai, assim como a gente escuta sobre a Argentina e o Uruguai e Chile. Daqui a pouco eu falo assim, uns 5, 10 anos, a gente vai escutar sobre a apicultura no Paraguai. Escutem o que eu estou falando. Mas olha só, em todos esses biomas, a gente pode produzir o mesmo que eu produzo no Mato Grosso do Sul. Em todos. E eu digo isso, tenho alunos em todos esses biomas, e todos produzem muito bem, por colmeia, seja lá que produto for. A gente tem uma mistura de raças que nenhum outro país tem de abelhas. Qual que é a melhor, europeia ou africanizada? A que você quiser trabalhar, mas tem manejo das duas. Tem cuidados, vantagens e desvantagens para as duas. A gente estava conversando com um grupo ali fora no corredor sobre tela excluidora. Gosto do cliente. Quem gostar trabalha com tela, quem não gosta de tela não trabalha com tela. Simples assim. Não existe receita de bolo. A receita de bolo já existe há 100 milhões de anos já. Essa é a receita de bolo. 100 milhões de anos é quando surgiram as abelhas, pessoal. E é o que eu sempre falo. Eu não sigo manejo praticamente. Eu sigo o que elas estão dizendo fazer. Eu sigo o enxame. Diferente de seguir receita de bolo de manejo. Ah, qual é a melhor ração para a abelha? Às vezes nem precisa alimentar. Eu tenho 2 apiários lá em Campo Grande, que um eu alimento, outro não. Por quê? Porque elas estão dizendo que um tem que alimentar, outro não precisa alimentar. Leitura de enxame. Quando é que o enxame vai começar a crescer? 20 dias antes da florada forte chegar, ela avisa. O enxame te avisa quando a florada vai vir. Tem sinais lá dentro do enxame que vão te falar, ó, daqui 20 dias vai ter florada forte, te prepara. Está atrasado, não fez o dever de casa. Quando não vai ter produção, elas também avisam. A abelha já aprendeu isso há 100 milhões de anos e a gente fica ainda tentando fazer receita de bolo para cada região, para cada tipo de abelha. Aprendam a lidar com qualquer tipo de abelha. Vocês vão ter sucesso. E olha só, isso é resultado de profissionalismo. Essa foto aqui, ó, isso aqui são 2 produtores diferentes, tá? São 2 produtores diferentes. Aí botaram no Facebook essa foto aqui, ó. Opa, esse aí sou eu. Essa altura aqui, na verdade, estão vendo ali o apicultor ali no canto? É que o cavalete também tem 1,40 m de altura por causa do tatu canastra. Se for mais baixo, tatu derruba tudo. Então tá aqui. Só que tem 2 câmaras de cria ali, ninho sobre ninho. 1, 2, 3, 4. São 5 sobreninhos de melgueira. Isso aqui foi esse ano. Apiário que eu não alimentei. Então assim, tem que alimentar todo ano? Não. O enxame me disse que não precisava. Tá? E tem que subir em escada, porque é mais seguro do que ficar subindo em bloco, em caixa. Tá? Isso aqui é em Bela Vista, fronteira com o Paraguai, totalmente diferente daqueles 2 outros lugares. Essa foto foi para o Facebook e disseram que eu montei isso aqui para like. Pensa trabalheiro para montar isso aqui só para tirar a foto. Tá louco, né? Não ia fazer isso. Tá? Isso aqui é produção mesmo, pessoal. Garanto para vocês, estou colocando aqui, estou falando no olho de vocês aqui. Isso aqui, dali, ó, da tela excluidora aqui, ó. Isso aqui é uma tela excluidora de plástico. Ninho sobre ninho de câmara de cria. Só que tem esse mesmo resultado com um ninho só também, de câmara de cria. Gosto do cliente e saber o que pode fazer e o que tem que fazer com o enxame antes de colocar a melgueira para cima. Aí são sobreninhos de melgueira, porque alguns preferem trabalhar com sobreninho. Mas pode ser melgueirinha? Pode ser melgueirinha. Pode ser melgueirão? Pode ser melgueirão. O negócio é produzir em quantidade e vender. Tá? E faturar. Aí. O profissionalismo no campo também começou a melhorar
equipamento. Aquele equipamento lá do lado, lá, produzido no Mato Grosso do Sul, é o Uplift, para trabalhar no campo, para você não ter que ficar carregando nada no braço mais. Inventado por um apicultor de uma cidade do interior. Ele viu na internet, copiou e fez. Por quê? A gente não aguenta ficar carregando sobreninho no braço toda hora. Então precisa de um equipamento daquele. Foi criado. O macacão hoje aqui, que tem Rainha da Paraíba, nós temos o Bodoquena, nós temos a Osjuan, basicamente todas as empresas brasileiras de macacão fazendo esse macacão amarelo. Eu estou do lado ali, que é um protótipo do Leão, da Rainha da Paraíba, e do lado já é o outro dele já melhorado. Então a gente tem melhorado muitos equipamentos por conta de um profissionalismo que vem. Está vindo devagarinho, mas vem. Só que a gente desenvolveu esse macacão lá em Campo Grande, de um apicultor que trouxe o tecido para a gente dar uma olhada. E o Adriano Adames, que é o meu professor, ele falou, eu acho que isso aqui vai dar para fazer um macacão anti-ferroada. De lá que surgiu essa ideia. E hoje temos pelo menos aí 5, 6 empresas produzindo o mesmo macacão. Melhoramos aí, ó. Isso é profissionalismo. Daqui a pouco tem empresa nossa exportando esse macacão para onde tem africanizada também. Colmeia Langstroth. A maioria dos apicultores que não entendem de marcenaria, não tem vocação para marcenaria e acha que vai ficar mais barato fabricar caixa, é só olhar na mão o resultado, infelizmente. Né? Vai ter tido um acidente grave, às vezes muito grave, tá? E o custo ficou muito maior do que se comprasse um equipamento padronizado, que hoje a gente tem uma norma da ABNT, falando sobre as medidas exatas de uma colmeia Langstroth, para que a gente possa comprar um quadro lá do Rio Grande do Sul e possa utilizar aqui no Ceará, que vai caber, ele não vai cair e não vai sobrar quadro para você ter que ficar serrando ponta de quadro para ele caber dentro de caixa. Então, assim, é padronização de equipamento, é profissionalização. Você gosta de fabricar caixa, então vai fabricar caixa, esquece o campo. O campo você pode ter algumas colmeias lá por diversão, mas vai ganhar dinheiro fabricando colmeia, então. Tá? Não vai baratear se você fizer tudo, pessoal. Não vai. Equipamentos novos, ó. Formão com saca-quadros, que era produzido só na Argentina, já tem produção aqui. O alimentador interno de plástico injetado, então, são 3 empresas no Brasil já fazendo. Tela excluidora de plástico só ia buscar só na China. Hoje no Brasil, cera alveolada, a gente deu um salto na qualidade da cera alveolada hoje com as máquinas que nós temos hoje no Brasil. Novos produtos é o que traz a profissionalização também. Esses aqui são aqueles combos, né, de favo de mel. E, como eu sempre gostei de organizar, eu criei esse Clube Tecnoapps, que é um clube de vantagens. A gente sempre falou que o apicultor tem dificuldade de conseguir descontos, etc. e tal. A gente montou há 2 anos o Clube Tecnoapps, que, na verdade, é um clube de vantagens. Você entra, se associa e pede para o clube o que vocês estão precisando. Informação técnica, descontos, vantagens de qualquer maneira, em qualquer necessidade e natureza, e a gente trabalha para conseguir essas vantagens para o nosso membro do Clube Tecnoapps. A gente faz eventos. Olha que bacana, quando o profissionalismo vem, a concorrência saudável também vem. Já está na terceira, eu acho, feira virtual de mel lá de Santa Catarina. Com a pandemia, muitos aproveitaram o momento para criar novas oportunidades. Santa Catarina criou a feira virtual do mel e todo mundo vende de forma virtual. Olha que bacana. Mel rastreado, esse livro é de 2012. Teve uma cooperativa que tentou implantar, não conseguiu, mas acho que era uma época um pouco, ainda que a gente não tinha smartphone popularizado no mundo, então ficou um pouco de escanteio, mas a rastreabilidade poderia resolver, inclusive, problemas de burocracia nossos, na hora de beneficiar a produção. E que isso foi passado em reunião lá dentro do Ministério da Agricultura, quando eu entreguei um exemplar desse para a doutora, colega veterinária lá, e acho que ela não gostou muito. Porque eu falei que se fizéssemos a rastreabilidade, não precisaria de toda aquela burocracia para montar uma unidade de beneficiamento, um entreposto no caso. Tá? Mesmo sendo de pequena escala de produção, da qual a gente tem muita dificuldade de implantar. Terceirização, a profissionalização trouxe isso aí, ó.
quer ter sua marca, para que você vai construir uma casa do mel que você vai investir 100 mil reais, aí, 200, 300 mil reais, se você pode chegar com uma empresa e terceirizar o invase dos seus produtos? Tem até empresa de Campo Grande, tem 40 anos de atividade lá, entreposto, que está terceirizando produtos, porque é muito mais vantajoso. Ele terceiriza em São Paulo, ele compra o produto com o rótulo dele lá em São Paulo e vende lá em Mato Grosso do Sul. Muito mais fácil, simples e mais barato. Olha só. Então, já tem isso aqui, isso legalizado, tá? Você faz parceria com quem tem CIF, SIM, CI, isso aqui é perfeitamente hoje utilizável. Internet, pessoal. Usem e abusem da internet no bom sentido, tá? Promovendo a atividade de vocês. Abram canais de apicultura. Eu conheço apicultores que são, assim, de norte a sul, oeste, que tem canal de apicultura no YouTube. É muito bacana essa troca de informação. Esse aqui é o nosso, logo. Tecnoapps, apicultura. Todo domingo eu faço live às 9 horas da manhã do horário de Brasília, falando sobre algum assunto específico, até com sugestões que vêm do pessoal para comentar. Então, usem e abusem da internet. A gente está no Telegram, a gente está no Facebook, tudo como Clube Tecnoapps. Instagram também, tá? E é isso. Sucesso é como um iceberg, né? Quando a gente chega lá em cima, quando a gente tem sucesso, e que muita gente fala, foi sorte, ninguém vê ali embaixo, né, o que aconteceu, né? As dificuldades, os tomos, é aquele velho ditado popular que a gente já conhece, né? O pessoal só vê as pingas que a gente toma, né? Mas nunca vê os tomos. Então, olha lá, sacrifício, rejeição, noites sem lágrimas, determinação, definindo objetivos, prazo, custos, gerenciamento, bons hábitos, ficar saudável, sacrifício, etc. Tal, que isso tudo é o que as pessoas não enxergam quando a gente está na batalha ali do dia a dia. Isso é normal, gente. Não é porque que as pessoas não estão vendo esse sacrifício de você. A gente tem que parar com as coisas, tentar profissionalizar o máximo possível. E aqui uma mensagem para os meus alunos, porque eu ainda serei sempre professor. Então, a minha alegria é ver um aluno meu tendo sucesso. Por isso que nas minhas consultorias online, que eu abri em 2017, tem aluno meu aqui de 2017, não tinha pandemia ainda, eu criei o primeiro curso de apicultura online. Alunos meus viraram produtores de rainha, sem sequer saber como fazia transferência de larva. Hoje estão fornecendo rainhas para o Brasil inteiro, só com orientação pela internet, porque ensinar pela internet é diferente, não é de qualquer jeito. E outra, eu acompanho o meu aluno por 1 ano. Aí o pessoal fala, mas depois de 1 ano termina? Eu nunca termino. Eu só falo que é de 1 ano, mas a gente está desde 2017 com a mesma turma, continuando a passar informação. Então, eu fico muito, muito feliz e satisfeito de ver um aluno meu tendo sucesso. Queria ver todos, e quero ainda ver todos vocês tendo sucesso nessa atividade maravilhosa que a gente escolheu para trabalhar e dar dignidade à nossa família, ao nosso estado, ao nosso município, ao nosso país. Aproveitem os bons ventos aí da economia brasileira, porque vem muita coisa boa pela frente. E eu só enxergo coisa boa pela frente. Não consigo ver dificuldade. Dificuldade tem, mas eu não consigo ser pessimista. Não consigo ver crise. Eu vejo oportunidades. Profissionalizar-se não é tão simples, é trabalhoso, tem sacrifícios. Mas no final, gente, é muito satisfatório. E não coloquem a culpa de algumas coisas que não aconteçam em terceiros. Analise o que vocês estão deixando de fazer ou fazendo errado e coloque o rumo para seguir ali, que eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso. Só depende de vocês, não depende de crise mundial, não depende de pandemia, depende de cada um de vocês. É só pedir, né, como sempre, eu sempre peço, para Deus proteger e me dar
luz no meu caminho. E é o que eu desejo para todos vocês. Muito obrigado. Opa! Quem quiser, está meu contato aí. Não sei se ultrapassei o tempo, desculpem. Então tá bom. Excelente. Quem tem perguntas para fazer, eu acho que ainda não chegou, a outra palestrante. Quem tiver pergunta para fazer, levanta aqui o braço. O apoio vai levar o microfone. Tinha uma pessoa aqui que tinha uma pergunta que ficou para Aragão, né? Eu pedi o apoio aqui. Para os dois, para ele e para o Aragão. Sou eu. Bom dia a todos. Eu me chamo Luiz Santana, da cidade de Barro do Cariri. Para quem não conhece, BR-116, quilômetro 460. Pode pegar a estrada. Fala-se tanto na profissionalização da apicultura. A pergunta específica também eu queria fazer para o senhor Aragão, que nós também já tivemos. Não, mas por dois. De repente o senhor já está com o microfone, o senhor também já falou. Eu queria falar o seguinte, a gente fala tanto na profissionalização, e eu queria saber que ações são feitas ou desenvolvidas, ou se já existem, para que seja incluso o profissional apicultor nos CNAE e CNIs, CNAE da Receita e no CNIs do INSS. Onde chega lá, está lá, apicultor, e você se cadastrar, e claro, tudo vai ter uns trâmites, vai ter alguma coisa, tem que preencher um requisito. Sim, existe no nosso país algumas ações voltadas para a inclusão nosso agricultor nesses setores. Se tiver, por favor, alguém se porte aí. Obrigado. Eu vou falar o que nós fizemos, depois deixo o Aragão responder, mas eu vou dizer o que a gente fez no Mato Grosso do Sul e ainda tentamos fazer. Para conseguir a inscrição de produtor rural, 70% lá dos apicultores não tem propriedade, que é o meu caso. Eu não tenho propriedade rural. Eu moro na cidade e tenho apiários em várias propriedades. São 6 apiários, 2 em Campo Grande, 3 em Campo Grande, perdão, e o restante, os 3 outros, fora de Campo Grande. Para cada apiário tem que ter uma inscrição estadual, o que é um absurdo. O pescador, ele pesca nos rios todos do Mato Grosso do Sul e tem uma inscrição só. E ele mora na cidade. Então, o que a gente tentou trabalhar lá e ter até hoje é conseguir uma inscrição de produtor rural, apicultor, meliponicultor. Com isso, a gente torna produtor rural, que é muito menos burocrático e tem muito mais vantagens do que tornar uma profissão de carteira assinada. Porque imagine você tratar apicultores que vão te ajudar no dia a dia ali, nada. Não vamos. A gente viu várias profissões aí que se entraram no mesmo caminho e perderam muito mercado e voltaram até na informalidade. Então não é o que a gente quer. Esse momento lá, a federação ainda está tentando, é difícil, porque você tem questões políticas a resolver, questão de receitas. Você, por exemplo, eu sou de Campo Grande, produzo em um outro município, o outro município quer a receita daquela minha não. Então, assim, tudo isso está sendo bem moroso, bem trabalhoso. Acredito que vai ser mais um ano perdido, porque tem eleição, não vão fazer agora, então vão deixar para o próximo. Mas acho que, na minha opinião, esse é o caminho. Tá? E a gente tem feito, mas não é fácil, realmente é mais complicado. Mas tem propriedade, aí fica tudo mais fácil, tem várias vantagens aí em ser produtor rural. Bem, pessoal, complementando aqui a fala do colega Gustavo, é aquilo que eu sempre tenho buscado, que é a implementação de nós absorvermos a atividade. O CNAE já existe do apicultor. Por isso mesmo que agora eu vou ter que definir se eu sou um produtor rural, se eu sou um apicultor, aonde entra o cadastramento. A obrigatoriedade onde eu estou sendo identificado. Então, a gente possa dar sequência àquilo que você está perguntando, é isso aí. Eu vou ter que definir se eu sou apicultor ou se eu sou produtor.
Se eu sou produtor rural, eu posso estar agregando minha atividade à apicultura. Mas no primeiro momento, mas lembre-se que você tem que fazer o cadastro de sua atividade no órgão de defesa sanitária. Pronto, beleza. Óbvio, o passo já está dado. A questão da apicultura já é fato, da questão do KNAI. A meliponicultura saiu, mas tem algumas coisas que estamos ajustando ainda. Então, a coisa está em andamento, ok? Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Deixa o braço aí. Boa tarde à banca, a todos. A minha pergunta é direcionada ao Gustavo. Gostei muito da sua palestra e eu queria fazer uma pergunta. Sabemos que existem muitos produtos, né, além do mel. Eu queria saber sobre a apitoxina, que é o veneno das abelhas. Se você já tem alguma iniciativa, ou se você já tem um trabalho voltado para essa área da apitoxina, que você pode falar se tem, se já trabalha com isso. Eu só tive um breve contato com produtores em Sorocaba, no estado de São Paulo. Não tive um contato direto com o Joás, do Rio Grande do Norte, que é onde eu pego mais informações. E com o José Alexandre, que é dono de uma empresa em Minas Gerais, que compra, né, a produção. É como eu falo para qualquer mercado, até para o mel eu falo. Como o pessoal fala assim, eu quero entrar no mel e quero ter minha marca e fracionar. Aí eu já dou todas as opções. Mas o que eu sempre recomendo? Faça um levantamento de como produzir primeiro. Quais equipamentos? Qual é o custo? Quais as dificuldades? Quais as vantagens? Isso para qualquer produto que você queira produzir. Tá? Segundo, mercado. Oscilações de mercado. Quem são os maiores produtores? Qual o preço praticado no mercado internacional e nacional? Quem são as empresas que compram? Faça um contato com essas empresas e verifica. Levanta informação antes de entrar em qualquer atividade, em qualquer subproduto do mel, por exemplo. O que está ganhando muito espaço aí, inclusive, é o hidromel e vai ter uma oficina. Estou sabendo aqui. Gente, só dou uma dica do hidromel, rapidinho. Tá? O meu mestre que me ensinou, que é o mestre Nicanor Lunardi, e o mestre Arno, lá do Espírito Santo, o Nicanor me disse o seguinte, eu falei, quero produzir hidromel. Ele falou, quanto você quer produzir? Eu falei, uns 60 litros para começar. Ele falou, produza 120. Eu falei, mas por quê? Ele falou, você vai saber. Eu falei, então tá bom. Aí produzi, então, os 120 litros. Né? Eu falei, pô, mas é muito. Mas tudo bem, já fiz as contas, pô, um dinheiro. Aí quando eu vi, aí ele me falou, tá vendo, eu não te falei? A gente acaba bebendo metade e não vem. Então, se for produzir hidromel, deixa metade do que vocês iam produzir para tomar, dar de presente, porque é muito bom. E se não der certo, vira sangre de mel que vocês podem comercializar também. Então, participe da oficina que vai. Então, essa é a minha dica. Conhecer primeiro o mercado, levantar informações de custo, vantagens e desvantagens. Para própolis, para apitoxina, para de zangão. Está na moda agora incentivarem o consumo aí de insetos como proteína animal de baixo custo. E na Ásia já é muito popular o consumo de larva de zangão, chama Apilarnil. Tem mercado? Quanto custa? É fácil produzir? Não sei. Tem que levantar. Beleza? Alguém mais quer fazer pergunta? Apoio aqui também, aqui na frente. Bom, eu já acompanhei algumas palestras suas, Gustavo, e elas são muito boas. Eu quero me associar no seu clube. Meu nome é Clodoaldo, eu sou presidente da Associação dos Apicultores de Lavras da Mangabeira, Apimel Lavras. Mas a minha pergunta é para o presidente da CBA e da FECAP. Uma das dificuldades de nós, apicultores, pequenos apicultores, é em relação à comercialização do mel. A gente acredita, e eu sou um dos que acredito, que a saída seria uma cooperativa.
para a gente tirar os entrepostos que muitas das vezes usa de má fé. E um município ou dentro do próprio município compra com preço diferente. Existe algum trabalho, tanto da CBA como da FECAP, em relação de mudar essa questão de botar de casas de padrão CIFES e também de cooperativas para a gente tentar driblar, como existe uma cooperativa no Piauí chamada Casa Apps, do qual a gente já vendeu para ela, tentou se associar, mas infelizmente a burocracia não deixou. Bom dia, meu amigo. Nós temos vários projetos que estamos encampando agora, certo? Que vem e vai facilitar o escoamento do mel, a comercialização. Nós tivemos uma conversa a semana passada com o superintendente da Agricultura do Ceará, o Neto Holanda, no qual estou até esperando que ele venha para participar aqui da nossa mesa. E eu acredito que até o final do ano nós teremos boas notícias para todos, onde será facilitada a venda e a distribuição do mel, certo? Sem precisar de tantos gargalos que dificultam a nossa venda, certo? Então vamos só esperar mais um pouquinho, porque como nós agora encampamos essa batalha, mas nós já temos ali uma luz no fim do túnel, ou no túnel que nós estamos começando agora. Então, breve teremos boas notícias para todos. Pronto, aí eu respondi a sua pergunta e vou agora. Após aqui a conversação deste momento, nós estamos aqui no Senar, onde tem o espaço FECAP, e lá eu posso pegar o contato de vocês, e aí nós faremos a contrapartida fazendo parte da FECAP. Lembrando, o trabalho da FECAP trará muitos benefícios, só que só terão aqueles que estejam ligados à FECAP, que é a única federação cearense de apicultura, que está ligada à Confederação Brasileira. Então, não se enganem. Se tem coisa da FECAP, após a contratação do Senal de FECAP. Eu só queria fazer uma complementação na fala do colega aí, o seguinte. Primeiro que nós temos que ter o entendimento do que é a lei. O que é que rege nossas organizações? Então, associação, federação, confederação são entidades civis sem fins lucrativos. Não quer dizer que ela não possa comercializar. Atentem para isso. Desde quando aquilo que é gerado tenha que ser aplicado na sua organização. Mas aí entra o outro lado, nós como apicultores, produtores, queremos da nossa rentabilidade. E aí é onde surge o outro lado da nossa lei, de comercialização, que aí nós temos que buscar a cooperativa. O que é que nos falta nesse momento? Mais uma vez eu chamo a atenção dos senhores. Esse princípio da organização. Não adianta nós estarmos pregando, o que é que vai fazer com o meu mel, se nós não estamos entendendo o princípio da organização, que é uma cooperativa. Que esta cooperativa, o dono, somos nós cooperados. Não existe dono. São aqueles que aderiram, contribuiu com sua cota parte, onde tudo é comercializado, no final do ano se apura o que teve de rentabilidade. É o que nós chamamos de sobras. E aí é rateado proporcionalmente àquilo que você colocou. Então vamos ajudar, gente. Está aqui a organização, federação, a organização, a associação, tem que se unir para criar o princípio da comercialização. Você colocou aí um ponto aí, Casa Apps no Piauí. Vocês sabem que aquele projeto não é para o Piauí, aquele projeto foi concebido no Nordeste. Aquela Casa Apps é do Nordeste, mas infelizmente, né, nós não despertamos para trabalharmos, está lá. Não quer dizer que aqui vocês... Nós temos capacidade de profissionalizar e produzir
e produzir bem. Aquele que se identificar na área melhor, que entender melhor, avança. Mas, assim, no nosso município lá nós tivemos experiência dentro dessa questão da profissionalização, de apicultor que tirava 2,5 kg de própolis verde da Jurema, da Caatinga, por semana. Então, se a gente for contabilizar isso nesse período da pandemia, vem algo em torno de R$ 800 o quilo. Então, assim, uma conta rápida conseguia tirar algo em torno de aproximadamente R$ 5.000 mês, de agosto a dezembro, que é o período que não temos produção de mel. Então, eu acho que o que está faltando de fato, para nós apicultores, é de fato essa profissionalização e a dedicação. A pergunta seria, por onde é que vai passar o aumento da produtividade de colmeia? Onde é que está o problema? O Aragão e Gustavo, o problema está em nós, produtores, apicultores, no melhoramento genético. Então, assim, gostaria, entre vocês nos colocam para a gente qual é o caminho para a gente chegar pelo menos a esses 30 quilos, porque o ideal seria 100, para a gente ter uma apicultura para ficar parecido com aquela duas pequenas ilhas que produzem tanto, né? Então, fica a pergunta. Eu vou ser prático mais uma vez. Quando você... Gostei, excelente pergunta. Simplesmente só depende de nós, apicultores, para que eu saia dessa produtividade de 18 quilos. Nós não acordamos, o dinheiro está na nossa porta. Vocês viram ali do que eu mostrei dos dados? 90% hoje dos nossos apicultores são os pequenos, que tem aí 30 colmeias, até 50 colmeias, até 200 colmeias. Você vê que, pelo quantitativo de colmeias, ele pode exercer outra atividade. Mas ele esquece, ele pega as colmeias, bota lá no campo e desaparece. E aí você quer buscar o quê? Você quer resultado? Volta a insistir. No nosso Nordeste, quem espera por tempo ruim, infelizmente, é o jumento. Está lá, que tem outra opção, come pé, come tudo. Mas a abelha é um animal como outro qualquer. Nós temos nosso período de carência de alimento. Nós não alimentamos nossa vaca? Não alimentamos nosso cavalo? E por que não vamos alimentar a nossa abelha? Então, companheiro, gostei da sua pergunta. Só depende, única e exclusivamente, de nós apicultores para sair dessa produtividade de 18, para que chegar. Eu estou botando 30 ao mínimo. E o dinheiro está batendo na porta aí e nós não acordamos para isso. Volto a insistir. Não nada contra, mas repito para vocês, eu sou um nordestino, eu sou um sertanejo, vivo a realidade, infelizmente, das políticas públicas pregadas no nosso país da miséria. Deixa eu dar esmola e nós estamos acomodados com essa esmola. É isso que acontece. Aí vai falar agora, pediu a... Não, já respondeu. Bom dia. Eu queria só uma pergunta de... Marlo César, sou de Solonópolis e tenho umas abelhinhas lá. Meu terreno é o tamanho desse celular aqui. Eu não tenho controle do veneno que o vizinho bota, porque se eu for da parte deles, a escala até amanhecer duro. Isso pode me prejudicar, se eu vender meu mel para alguma empresa, pode prejudicar a venda de mel. Complementando a pergunta do Marlo César, eu também sou apicultor e a gente é da mesma região, já faço uma pergunta diferente. Que lei me ampara, eu como apicultor, a não deixar meu vizinho passar veneno, vizinho ao meu apiário? Tem alguma lei que me ampara sobre isso? Porque eu já tive esse problema, foi um problema de justiça, e o que o delegado falou para ele foi o seguinte, que a lei permite ele passar, sim, o veneno. Mas eu já vejo o contrário. A partir do momento que o agrotóxico mata insetos e causa mortidade de algum inseto ou de algum bicho, ele já pode responder por crime. Então, isso ambiental, a gente está inserido nisso aí. Então, é assim, uma questão muito contraditória em relação a isso, porque se a lei permite o agricultor passar
veneno, então ele vai se achar no direito dele. Então, para mim evitar problema com o meu vizinho, o que foi que eu fiz? Eu tive que mudar o meu apiário no meio da seca, eu tive que mudar meu apiário de canto para não ter mais problema com o vizinho. Porque eu rodei atrás da solução, mas não encontrei. Eu pensei que tivesse alguma areia que nos aparasse e não tive nessa época, né? Então, eu queria saber se tem, baseado nesses dados, se tem alguma lei que apare o apicultor em relação a isso aí. A Yara vai responder sua pergunta, que ela tem uma informação mais quente aqui sobre isso aí. Porque tem a lei estadual, né? Tem a lei federal e há uma divergência, né? Nesse sentido. Eu vou passar aqui para a Yara para ela responder. Bom dia, pessoal. Na verdade, a minha fala era para ser um pouco mais geral sobre os assuntos que os colegas falaram agora há pouco, o Aragão, o Gustavo. Quero agradecer a presença de todos vocês. Não estava aqui no comecinho, como o Vinícius comentou, né, para receber vocês. Assim, em relação à questão dos agrotóxicos, como o Gustavo falou, é muito daquela falta de conversar entre as propriedades. Eu sei que às vezes a gente conversa, vai lá e diz, porque o que acontece? Assim, a gente mesmo como produtor, às vezes a gente tem um modo de produzir que a gente já vem do nosso avô, que passou para o nosso pai, que a gente não quer mudar assim tão rápido, tão fácil. E aí, com quem está plantando, também muitas vezes é isso. A gente, às vezes, faz assim, imagina outra pessoa lá. Então, a gente tem que aproximar essa conversa. E aí, obviamente, hoje a gente ainda não tem uma lei que diga, ó, ele não vai poder passar. Se o produto é um produto permitido, ele vai ter o respaldo legal para utilizar. Mas o que tem sido feito? Abre BO, informa que tem a criação ali, e aí quando a pessoa for fazer a aplicação dela, vai ter que lhe informar antes de fazer a aplicação, para que você feche a sua colônia, para que você faça o seu manejo de afastar as colônias daquela área. Mas hoje o que a gente pode fazer, nesse momento, é isso. Mas o que a gente pode fazer daqui para o futuro? Que aí é o que a gente pode fazer em relação aos agrotóxicos do vizinho, é o que a gente pode fazer em relação às cooperativas, é o que a gente pode fazer em relação a quanto que está a nossa produtividade dentro do apiário, é o quê? Se organizar e planejar, que foi o que Gustavo falou, que foi o que Aragão falou, que a gente tem um potencial gigantesco para produzir aqui no estado, mas a gente ainda não utiliza. E como que a gente vai conseguir utilizar isso? Fazendo um bom planejamento, se organizando com os produtores daquela região. E fiz meu planejamento, estou aqui na minha associação, estou aqui na federação, e daí? O que vai acontecer? Pressiona a federação, pressiona a Senar, FAEC, para abrir mais turma de ATEG, porque a gente viu, Gustavo falou pela experiência dele dos anos, e a gente tem experiências muito boas na ATEG aqui do Ceará, mostrando em produtividade, que dobrou, triplicou a produtividade do pessoal que é assistido pela ATEG. Então, pressiona o sindicato da região para abrir mais turma de ATEG. A FAEC tem o projeto de daqui para 2023, se não me engano, as turmas de ATEG que tem aqui no estado. Então, é um projeto muito bacana, muito grande, e que vocês, que muitas coisas não dependem. Aí eu discordo do Aragão, que ele falando que depende só da gente. Não, muita coisa eu acho que depende dos órgãos também. Mas a gente consegue, como produtor, se organizar e pressionar esse pessoal, pressionar a FAEC, pressionar as federações, pressionar os sindicatos, e se organizar e correr atrás do que não depende de vocês. Então, se vocês estão lá no campo, alimentando ou não, fazendo suas escolhas, porque aí entra naquela discussão, eu alimento, eu não alimento, pode, não pode. São escolhas, você vai fazer suas escolhas de manejo, mas se você faz manejo de entre safra ou não, você vai ter que lidar com as consequências disso. E isso aí vai depender de você. Mas se tem uma lei que vai proibir o vizinho de usar agrotóxico ou não, não vai depender de você como produtor. Mas você como produtor, dentro de uma associação, dentro do sindicato, pressionando uma ferramenta muito boa que a gente tem no estado, e aí não é só aqui no Ceará, que é a Câmara Temática do Mel aqui do estado, que está se reestruturando dentro da FAEC, e que essa Câmara Temática do Mel, ela pode levar essas demandas do setor produtivo para os órgãos governamentais. E a partir daí, dessa organização de vocês, de saber onde chegar, em quem chegar e o que levar, a gente pode conseguir muita coisa. Inclusive essa questão dos agrotóxicos. Só para complementar, falar sobre um caso do Mato Grosso do Sul, porque lá é um estado com agricultura muito forte. A gente está
Lá não tem opção mesmo, praticamente. Tem locais sem agricultura, mas a maior parte do estado você tem tanto pequenas lavouras quanto médias e grandes. Não tem jeito de escapar. O primeiro passo foi fazer um cadastro na Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal, um cadastro de apicultor e dos apiários. Foi o primeiro passo. Aí a gente se torna alguém oficialmente para o governo do estado. Nesse momento, entram as outras ferramentas, que a gente conta lá com a Câmara Setorial, Federação, Senar, Sebrae, mas agora com a ferramenta do ATEG, o Senar está trazendo, junto com Federação, Câmara Setorial, estão trazendo os agricultores para participar de eventos de apicultura. Então a gente está trazendo o agricultor para explicar para ele que ele vai ganhar muito mais se fizer o correto, se conduzir a sua pequena lavoura, média ou grande, de uma forma racional e dentro das normas técnicas. Se acontecer algo, o órgão de defesa animal faz a primeira, assim, por exemplo, a gente teve uma intoxicação lá num apiário. O órgão estadual vai fazer o seguinte: ok, qual é o seu cadastro aqui que eu vou procurar? Não, mas eu não tenho cadastro. Como é que a gente vai saber quantas colmeias de fato foram intoxicadas, quanto você tinha, quanto que o agricultor tem que ressarcir, se o agricultor utilizou de fato um produto fora de lei, que lá a gente tem muito contrabando que vem do Paraguai, contrabando de produto proibido, inclusive, tá? E utilizado por todos, não é só pelo agricultor de grande escala, não. Inclusive o agricultor de grande escala lá não quer mexer mais com o produto que vem de fora, porque nem sabe o que é. E ele é mais fiscalizado, às vezes, do que um produtor de pequena escala, um agricultor. E esse agricultor, um dia, que intoxicou as próprias abelhas. A gente foi fazer um levantamento lá, foi ele que trouxe produto contrabandeado ali do Paraguai, usou para matar cupim e a deriva levou o produto para as colmeias. Imagine se a gente tivesse denunciado na polícia e tudo mais, o problema para ele que seria. Então tem um monte de variáveis, mas o que a gente então orienta para atender a sua pergunta, que a Yara falou, é se organizar, se formalizar, porque começa tudo a ficar mais fácil, e participar de todas essas ferramentas que a gente tem na mão hoje. Não, aí, sim, a gente também teve casos semelhantes, mas o agricultor teve que arcar com algumas consequências, porque o apiário era legalizado, registrado no órgão de defesa estadual, atendido pelo EG, e aí houve uma junção de forças que o agricultor teve que arcar com as consequências. Só assim, felizmente ou infelizmente, não tem muito o que fazer nesse exato momento. Mas se organizar e se formalizar são dois passos muito importantes para você. Porque aí você consegue realmente fazer algo e esse agricultor vai ter que, assim, sofrer as consequências também e tomara que aprenda. E tomara que vire apicultor também. Obrigado. Desculpa. Pronto, pessoal. A Yara vai pedir aqui, vai fazer as considerações finais aqui para os nossos dois palestrantes. E em seguida vai entrar a palestra dois do Nordeste, que tem uma mensagem boa para vocês. Vocês esperem mais um pouco e a Yara vai passar aqui a mensagem dela. Queria só agradecer, Aragão, Gustavo, muito obrigada pela conversa que a gente teve hoje. Acho que o auditório lotado, como a gente viu, precisou mais cadeira vir para o pessoal se acomodar, porque estava realmente uma conversa muito bacana, muito interessante. Espero que as próximas palestras que vão vir aí, do BNB que vai ter agora, então a questão de crédito para o apicultor e meliponicultor, porque hoje pela manhã a gente está falando muito de apicultura, mas amanhã a gente vai falar da criação das nativas também, que é uma cadeia produtiva que está se estruturando aqui no estado, então a gente vai ter um bocado de conversa amanhã sobre isso. E o BNB agora vai falar um pouco para a gente sobre isso, mas antes quero agradecer muito a presença de vocês, todas essas contribuições, e é isso. Obrigada. Você quer falar? Eu fazia parte, eu tinha uma, não sei para quem me conhece mais tempo, eu tinha uma banda.
E todo final de show a gente terminava e pedia pro pessoal se animar lá, dar um tchau. Ó. Levanta a mão aí. Aê! Oi? Ah, não, o selfie é bom porque aí, ó, é comprido o braço aí, ó. Fica aí para trás aí, ó. Aê! Pessoal, muito obrigado, honrado de novo com vocês, tá? E desejo sucesso para todos que precisarem, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Foi muito boa a palestra de vocês dois. E o Nordeste vai, sempre que puder, e sempre que vocês puderem também nos atender, vamos estar juntos. Muito obrigado. Agora, vamos chamar os dois funcionários aqui do Nordeste, Lúcia Sobreira e Mário Henrique. Vão passar uma mensagem aqui para vocês, uma informação sobre créditos do Banco do Nordeste.